sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Entre Linhas, um canal que busca explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Já nesse vídeo está conosco, né, o nosso amigo Alexandre, que encerrou as férias, né, pelo menos as férias básicas. Estamos aqui nós três mais uma vez para gravar aqui, explorar as entrelinhas e passar para vocês aquilo que nós estivemos refletindo aqui nas últimas horas, como também nos últimos dias lá nos nossos lares. Nós chegamos ao quarto vídeo dessa temporada, que tem como título Fugindo do Mundanismo. E temos várias entrelinhas interessantes aqui para tratar com vocês sobre os temas que o autor nos aponta durante a semana. Antes de nós entrarmos nas entrelinhas, nós queríamos só agradecer, então, nós tivemos alguns comentários no vídeo anterior, no terceiro vídeo. A Maria José Alves, que comentou, nós estamos aqui em pé, dispostos, Maria, tranquilo, Quem sabe um dia, quando tiver mais câmeras, mais recursos, poderíamos fazer algo mais dinâmico. Para o novo tempo nos contratar. Nem tanto. O Antônio de Mello, que é lá da Central de Londrina, eu queria falar para vocês que eu fui batizado na Central de Londrina e tenho vários amigos aí na Central de Londrina. Um abraço para você, Antônio Mello, e dependendo aí das agendas, das disponibilidades, é só chamar. O Wagner Barros, que relembrou a gente sobre aquele primeiro vídeo sobre o Espírito Santo, a Trindade, e nós ficamos de gravar o segundo. Nós estamos esperando mais views, está falhando um pouco a nossa divulgação talvez desse vídeo. Então, se você que chegou no canal, nós temos um vídeo na playlist sobre a Trindade. Nós gravamos o primeiro vídeo. A nossa ideia é ir compondo uma série de vídeos sobre a Trindade. Assista lá o primeiro, é só uma introdução sobre várias diferentes visões sobre a Trindade. Por enquanto nós só gravamos essa parte. Estamos esperando esse vídeo ganhar um pouco de espaço aí para que a gente grave o segundo. E o Wagner Barros nos lembrou que ele está querendo o segundo vídeo. Valeu, Wagner Barros. E Edilza Nascimento sempre assistindo e compartilhando com o pessoal. Vamos lá. Bom, no quarto vídeo, na quarta lição desse trimestre, nós vamos começar a explorar um pouco o verso para memorizar, que ele foi extraído lá de Provérbios no capítulo 11, Na nossa lição ele começa a partir do verso 4, E nós queremos aqui, na verdade, agora contextualizar um pouco mais, o verso. E para isso, nós vamos iniciar uma análise do verso 1 de Provérbios 11. Começa para nós, Vitor. Vamos fazer o seguinte, para a gente contextualizar um pouco, entender um pouco de uma porção, vamos dizer, do capítulo. Não vamos ver o capítulo inteiro, acho que do capítulo 1 ao 5 já é uma porção razoável para a gente. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem aqui Provérbios 11, versículo 1. Fala lá. Balança enganosa é abominação para Yahweh, Yud-Hei Vav-He. Mas o peso justo é o seu prazer. Que vamos começar aqui, vamos explorar um pouquinho essa questão aqui, balança enganosa. Uma expressão, primeiramente, utilizada no comércio, obviamente, é aquela questão, quem compra um litro de leite não quer levar 950 ml de leite. Tipo o rolo do papel higiênico que baixou de 40 metros para 30. Isso, então a gente traz essa informação do comércio, os judeus são comerciantes natos, mas não é a única aplicação. Essa aplicação também é uma questão de honestidade para a vida como um todo, que ela é vista aos olhos de Deus como abominação. E também é uma questão de honestidade espiritual. Vamos pensar aqui, nós vamos falar muito dessa honestidade espiritual hoje, ao longo de todos os dias da semana aqui no estudo. E vamos enfocar, um ponto, primeiro que a gente pode falar, é dos líderes da igreja, que muitas vezes se utiliza da ingenuidade dos fiéis para obter ganhos ilícitos, ganho financeiro. Falamos da teologia da prosperidade, Isso, que muitas vezes não são revertidos propriamente para o evangelho. E também os liderados, que muitas vezes se acham, como o Alexandre falou no vídeo passado, a estrelinha de Jesus. Quer sentir especial. Aquele que recebeu uma verdade que mais ninguém tem. Mais ninguém tem, exatamente. Então veja bem, essa balança enganosa, obviamente, a gente tem que ver que é a maneira com a qual o ser humano mede. Vocês percebam que obviamente nós podemos ter um senso de medida. Entretanto, esse senso de medida, ele não deve ser um senso de medida enganoso. Aquela coisa de você pesa de um jeito para si, mas do outro você vai... É diferente, Esse num ponto de vista espiritual, vamos dizer assim. Mas o peso justo
é o seu prazer. Então veja bem que existe um senso de medida justo. Não é aquela coisa do crente ser completamente alienado, não ter nenhum tipo de senso crítico. Vamos lá. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Aqui vamos falar um pouquinho mais lá na lição Provérbios 8, como é que funciona essa questão de sabedoria. Nós vamos falar na quarta-feira, se não me engano, né? Aí agora no Provérbios 3, a sinceridade dos sinceros o encaminhará, mas a perversidade dos leais o destruirá. Eu vou parar um pouquinho aqui no 3, porque vai ter uma conexão com o verso 5. Aqui no 3 a gente tem uma expressão aqui, tamat e acharim. O yacharim é o reto, é o honesto. O tamat tem uma raiz de tan. Essa expressão tan, ela também é aplicada a Jó. Quando eu chegar no verso 5 eu vou trabalhar melhor ela. E aí a gente finalmente chega no verso para memorizar, Provérbios 11 e 4. A gente tem lá lo, né, que é não em hebraico. Daí ioil, que é ser útil ou ajudar. Então não vai ser útil ou não vai te ajudar. Daí o on, que é fortuna, riqueza, capital ou moderação. Então não vai ser útil, não vai te ajudar. Fortuna, riqueza, capital, moderação. Provavelmente a moderação não seja muito bem aplicada aqui. Aí o beion, dia, e verá, fúria ou raiva. Então não vai ser útil fortuna, riqueza, capital, moderação no dia da fúria ou da raiva. Daí Utsedakar, Utsedakar é justiça, prosperidade, caridade, misericórdia, esmola ou salvação. Daí aqui o Tatsil, que é salvar ou resgatar, Mimavet, morte, doença mortal, peste ou reino dos mortos. Então não vai ser útil riqueza, não vai ser útil a fortuna, a riqueza, o capital no dia da fúria, mas a justiça livre da morte, a probidade, caridade, misericórdia, daí atos de bondade, atos de caridade, né? Livra da morte, doença mortal, peste ou do reino dos mortos. Esse seria agora o 5, que é o ponto mais importante e o porquê é que a gente trouxe essa contextualização. Aqui no verso 5, que diz o seguinte: a justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio pela sua impiedade cairá. E a expressão utilizada aqui para essa questão de justiça do sincero é o tzedakat tamim. E esse tamim aqui é o tam, é o íntegro, perfeito, completo, sincero, honesto e ingênuo. Essa expressão, como eu disse, ela é empregada a Jó. Agora veja bem, significa então que eu tenho que ser perfeito, completo, íntegro, sincero, honesto, ingênuo. Isso aqui é justificação pelas obras e é um critério praticamente quase que impossível de ser cumprido. Agora veja bem, o mesmo Jó que é chamado de Tan, ele fala que a fé dele está em um Redentor, em um Goel. Esse Redentor é o que tornou Jó íntegro, perfeito, completo, reto, honesto aos olhos de Deus. Você veja bem, o verso começa com uma noção de uma balança que ela é enganosa. A pessoa pode tanto olhar o outro como olhar a si mesmo. Você pode olhar o outro como não sendo honesto, sincero, e olhar a si como sendo íntegro, perfeito, completo e reto, sem o ponto principal para você ser considerado assim aos olhos de Deus, que é o Messias. Você só vai ser considerado íntegro, reto e honesto aos olhos de Deus se o Messias for o seu Redentor, se você depositar a fé no seu Redentor. Legal. Avançando agora para o tema relacionamento com Cristo, que é o tema de domingo, né? Nós vamos tratar aqui um pouco do Cristo histórico, né? O que nós queremos discutir aqui, por exemplo, quando eu era criança eu gostava muito de ler gibis, porque gibis você já tem a figura do personagem, né? Você não tem muito o que imaginar, tem lá as falas, já tem a figura, você não precisa construir muita coisa. Depois você começa a ter acesso a alguns livros, né, mais aprimorados, algumas literaturas, e aí nesses livros que não tem desenho,
né? Você tem que construir aquele personagem através das palavras, né? Que é todo um processo mental, aí, um processo sináptico. A questão agora, sim, se você vai ter que ter um relacionamento com Cristo. Para ter um relacionamento, precisa conhecer Ele, né? Como nós podemos conhecer a Cristo? Como nós podemos criar a personalidade de Cristo? Como nós podemos criar esse personagem Cristo, vamos dizer assim, na sua vida, não que ele seja só um personagem, mas como literariamente falando, como nós podemos construir, né, as características de Cristo através do que nós temos aí de informações sobre Ele. Então vamos lá, a gente está na lição domingo, relacionamento com Cristo. A gente tem que fazer uma distinção do seguinte maneira. O Alexandre falou um tempo atrás aqui sobre os anacronismos, né? Que é você analisar um elemento histórico fora do seu habitat natural, vamos dizer assim, do seu contexto ideal. Agora nós vamos ver um outro ponto. Nós temos que entender que uma coisa é o fato histórico. Uma outra coisa completamente diferente é o fato passado, o evento real que aconteceu no passado longínquo. O fato histórico ele é construído com base em documentos. E aqueles documentos eles têm limitações, obviamente. Você tem o ponto de vista do autor daquele documento escrito. E nessa construção histórica, então tem várias limitações, tem vários cortes epistemológicos nesse fato histórico que o fazem bem diferente do evento passado complexo, cheio de elementos. Toda a história como realmente aconteceu. Exato. Não é um reality show, né, cheio de câmeras. A gente não vai reconstruir a história, então eu vou reconstruir o desembarque da Normandia, pegando cada soldado, colocando no seu exato lugar, na mesma condição. Não existe essa possibilidade. O conceito, a categoria que se usa dentro da história para isso é narrativa. A ideia de que a história ela se elabora enquanto uma narrativa, não a reprodução do fato. Mas o fato histórico ele tem que ser o mais elucidativo possível daquilo que foi, mas não há possibilidade de colocá-lo perfeito, incompleto, pleno, dentro de todas as minúcias e detalhes. Você tem limitações. Tá, agora a questão é a seguinte, nós temos aqui um Cristo, e nós temos que construir na nossa cabeça um Cristo. Tem um livro muito conhecido, que é o Cristo Histórico, né? Nós vamos utilizar esse binômio Cristo Histórico agora para o ser humano. O ser humano precisa construir um Cristo, mas não propriamente um Cristo histórico. Como que eu crio esse jogo de linguagem do Cristo histórico? Nós devemos nos afastar um pouco disso. Quando você vai estudar a Bíblia e vai tentar descobrir como é esse Cristo, você coloca elementos da sua história, de você, da sua personalidade nesse Cristo. Ou seja, o seu eu você coloca nele. Ele acaba sendo uma caricatura sua. Um Cristo feito à sua imagem e semelhança. O Cristo é que é feito à sua imagem e semelhança, e não você que busca se tornar a imagem e semelhança do Cristo. Isso é o que eu estou falando nesse jogo de linguagem do Cristo histórico. Não é nesse jogo de linguagem que eu usei para o argumento. E não é o que nós estamos propondo, né? Não é esse o ponto. Existem vários fatores que nós vamos trabalhar melhor, inclusive na quinta-feira, de como nós podemos construir esse Cristo. Eu vou trabalhar um pouquinho com Colossenses e depois o Alexandre vai trazer alguns elementos de um Cristo real, de um Cristo da narrativa bíblica, do documento bíblico, e tentando, obviamente, abstrair todas essas relativizações que podem contaminar e formar uma caricatura de um Cristo. Vamos lá, em Colossenses 2, por que eu escolhi Colossenses 2? Porque aqui no domingo o autor fala em Colossenses 3. Colossenses 3, versículo 2. Colossenses 3, na verdade, é uma aplicação prática de toda a elaboração doutrinária desenvolvida por Paulo em Colossenses 2. E lá em Colossenses 2 nós vemos o quê? Ele fala de riqueza do pleno entendimento e de conhecer os mistérios de Deus. E essa riqueza do pleno conhecimento e o conhecer o mistério de Deus, ele coloca como sendo, nós só adquirimos através do Cristo, buscando esse conhecimento do Cristo, porque nele estão os tesouros ocultos da sabedoria e do conhecimento. Aí fala que nós devemos o emuná, firmarmos, né, a fé no Messias para termos acesso a esse conhecimento.
porque nele habita corporeamente a plenitude de Deus. Então nós vemos uma questão aqui, uma questão muito ampla, uma questão com relação de como nós adquirimos o conhecimento de tudo. Não é só a salvação, conhecimento de tesouros ocultos, coisas que nós nem imaginamos ainda, coisas que nós vamos só ter ideia na eternidade. Aí no verso 10, em Cristo estáis aperfeiçoados. Nós nos aperfeiçoamos em Cristo, que é a cabeça de toda autoridade e de toda potestade, de todo poder. Nele você é circuncidado. Você é circuncidado na pessoa dele. Na pessoa dele, a circuncisão do coração, você conseguir obedecer os mandamentos, você só consegue atrás dele. Também tem toda essa conotação moral envolvida com o Messias. A circuncisão ela é feita por Cristo, não por mãos humanas. Mãos humanas se despoja a carne do prepúcio, mas por Cristo não, se despoja a carne pecaminosa. O Yetzer Hará, aquela tendência para o mal, ela é retirada isso obviamente vai acontecer plenamente na glorificação, mas aqui se utiliza um verbo hebraico desse retirar da natureza pecaminosa no sentido de continuação. Então nós temos aqui a santificação e a glorificação. Esse retirar da carne é um processo de santificação e será um ato definitivo na glorificação. Verso 12: sepultado com ele no batismo, e somos ressuscitados mediante a fé. Isso, obviamente, esse morrer é morrer para o eu. Então, nessa construção caricata, nós temos que tomar cuidado com isso. Muitas vezes nós estamos matando o Cristo verdadeiro. Para que eu reine. Exatamente, para que eu seja o Cristo, acabamos virando um anticristo. Aí no verso 23, ele fala do cuidado para a aparência de sabedoria, doutrinas estranhas que trazem essa noção de aparência de sabedoria. Aí em Colossenses 3, fazei morrer, né, é um ato contínuo, aquilo que eu falei lá atrás. O fazer morrer é o fazer morrer do eu. E Cristo perdoou os seus pecados e por isso vocês perdoem uns aos outros, atitude esperada, empatia, coisa e tal. O Alexandre vai falar um pouquinho mais sobre vai trazer essa abstração do Cristo no texto dos evangelhos. Beleza. O caminho, então, se não é eu construir um Cristo à minha imagem e semelhança, é eu tentar permitir que a palavra ela se manifeste, ela apresente quem é esse Cristo, né? E aí a gente chega para uma realidade de um Cristo que é muito diferente daquilo que nós somos, porque nós somos pecadores, de um Cristo que é muito diferente daquilo que se prega, de um Cristo que às vezes é diferente daquilo que nós esperamos e que com certeza é muito diferente daquilo que os judeus esperavam. Com certeza. Mas como Cristo é um ser real, que nós acreditamos ressurreto, hoje vivo e vivo desde a eternidade, esse Cristo ele existe independente daquilo que nós pensamos dele e das imagens que nós elaboramos dele. Então quando a gente vai para os evangelhos, a gente consegue encontrar lá, por exemplo, um Cristo, como diz em Mateus 8:20, que fala explicitamente para os candidatos a discípulo o seguinte: as raposas têm os seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Um Cristo que vivia dentro da sua realidade material e que fala para os seus discípulos o seguinte: olha, de bens eu não tenho nada. Um Cristo que cresceu trabalhando na carpintaria e que trabalhava também e que tinha o seu ofício, teve durante boa parte da sua vida como profissão ser carpinteiro. Nós encontramos na Bíblia um Cristo que se alegrava sim, um Cristo que participava de festas, que participava de banquetes, que participava de reuniões, que interagia com pessoas, um Cristo que era feliz e que queria que os seus discípulos fossem também eles felizes. A gente encontra isso lá no livro de João, capítulo 15, versículos de 9 a 12, que diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei. Um Cristo que ama. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu guardo os mandamentos do meu Pai, no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, para que a minha alegria, o meu prazer, a minha felicidade esteja em vós. E que o vosso gozo, a vossa alegria, o vosso prazer seja completo.
Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazei isso que vos ordeno. A gente tem um Cristo que se relacionava com os seus discípulos, que apontava um caminho que era fundamentado no amor. Um Cristo que vivia em íntima comunhão com o Pai e que tinha nessa comunhão o seu deleite. E que queria que essa comunhão se reproduzisse agora entre ele e os seus discípulos. Assim como Cristo tinha comunhão com o Pai, ele queria que os discípulos tivessem comunhão com ele. E isso produzia em Cristo gozo, alegria, felicidade, prazer. Era um Cristo que tinha alegria. Não nas coisas que muitas vezes nós procuramos alegria. Que a nossa natureza nos proporciona algumas alegrias. Mas que tinha uma alegria muito santa. A gente segue na história e a gente encontra um Cristo lá em Lucas, no capítulo 5, que come com os pecadores. Um Cristo que se assenta na mesa de um publicano. Lucas capítulo 5 apresenta a conversão de Levi e Jesus comendo uma refeição na casa de Levi. E ali diz que Lucas 5, 29, muitos numerosos publicanos estavam à mesa e os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os pecadores e publicanos? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Muitas vezes a gente procura um Jesus que faça opção pelos ricos, empreendedores santos. Outras vezes a gente procura um Jesus que faça eleição preferencial pelos pobres, pelos miseráveis, pelos humildes. E aí a gente quer o Jesus da teologia da prosperidade, num caso, ou o Jesus da teologia da libertação, em outro. Quando o Jesus real não fazia opção nem por rico nem por pobre, o Jesus real, ele fazia opção por pecadores. Olha só. A gente segue a passagem de Lucas capítulo 5 e ela é muito rica. Pecadores penitentes. Né? Pecadores penitentes, era o caso de Levi, né? A gente segue na passagem de 33 em diante uma discussão em torno do jejum. E aí todos os escribas e fariseus estão questionando Jesus, porque os discípulos dos fariseus jejuam. Os discípulos de João Batista jejuavam. E os discípulos de Jesus não jejuavam. E Jesus responde numa alegoria com odres velhos e odres novos, e com tecido novo, tecido velho, e remendo novo, remendo velho, falando que não se coloca vinho novo em odre velho, porque vai romper o odre. Não se coloca remendo novo em um tecido velho, porque vai romper o tecido. Ele está falando que o modelo religioso decaído que os judeus tinham naquele período estava a ser superado. Que as formas de culto que a tradição tinha elaborado não eram suficientes para conter a mensagem do Criador do mundo e do Redentor do mundo. Então Cristo era alguém que estava, naquele período, contra a religião formal estabelecida. E que desenvolve o seu discurso, muitas vezes, nos marcos dessa instituição, porque ainda era válida até o momento da sua crucifixão. Cristo era alguém que falava muitas vezes o inesperado diante das autoridades. A gente segue, e na passagem agora de João 3,16, uma passagem belíssima. A gente sabe de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se a gente olha nessa passagem aqui, a gente percebe um Jesus que está preocupado com a salvação do mundo. E um Jesus que ama profundamente a cada criatura. E um Jesus que é um Deus que ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Isso dá um senso de valor próprio para nós, que é totalmente diverso daquele que o mundo dá. No mundo nós somos um sozinho, isolado, um nada, um acaso. Em Cristo nós somos o alvo do amor de um Deus que se dispôs a morrer em nosso favor, em nosso lugar. Então, encontrar esta mensagem do Cristo, ela nos dá um senso de valor próprio que é absolutamente diferenciado. Em suma, em síntese, eu falei na lição 2 sobre a categoria de alienação. A gente conseguir desenvolver uma visão de mundo que está fundamentada nessa mensagem do Cristo nos leva a superar a alienação que muitas vezes a nossa religiosidade vive, em que nós estabelecemos critérios, padrões religiosos fundamentados na nossa vontade,
na nossa visão de mundo, na nossa percepção de mundo, quando Cristo vem para falar coisas que não são aquilo que nós esperamos muitas vezes. É uma luta, né? Bom, na segunda-feira, a linha da lição vem trazendo até como título Na Palavra. Se eu perguntar para qualquer um, né, para qualquer cristão, perguntar para assim, ó, o que é a Bíblia? Todos com certeza, né, responderão, a Bíblia é a Palavra de Deus. O que nós queremos agora construir um pouco aqui nas entrelinhas é tentar explorar qual que é o desafio do cristão. Nós falamos aqui sobre o relacionamento com Cristo, conhecer a Cristo, a personalidade de Cristo, né, para poder nos relacionar com Ele. Qual é o desafio agora, e eu pergunto para o Ricardo, da construção, né, da real palavra de Deus? Porque entre a palavra de Deus, que é um Deus infinito, um Deus que não está limitado a signos, não está limitado à estrutura linguística humana, nem ao sistema lógico de raciocínio humano, e tem a palavra de Deus, e aí através dessa palavra de Deus tem que, de certa forma, reduzir, sintetizar, codificar a palavra dele, e ela então é transformada em sequências aqui de substantivos, verbos, adjetivos. A minha pergunta é: qual é o desafio para nós entendermos essa construção aqui e nós termos certeza? Isso aqui é a palavra de Deus? Então vamos lá. A gente tem que fazer primeiro como vai ser feita essa resposta. Nós vamos começar na segunda-feira e nós vamos terminar na quinta-feira. A gente tem aqui no título, na palavra, só que a gente já falou, né? A gente tem, primeira coisa que o cristão vê na mente é João, né? João, no princípio, era o Logos, e o Logos, traduzido palavra, verbos. Aqui, quando o autor coloca no título a palavra, ele está falando de texto. Você vê logo, mais de 6.000 Bíblias foram distribuídas no mundo inteiro, mas quantas delas estão vistas como a palavra de Deus vivo? Então, dentro do judaísmo é feita uma distinção. A Humash é o texto escrito. Agora, o conteúdo da Humash é chamado de Torá. Então, veja bem, esse conteúdo nós podemos dizer é a mensagem, que é a palavra mesmo de Deus. Construir um sistema de como isso sai da boca de Deus e chega a nós, vai ficar para quinta-feira. Eu vou trabalhar um pouquinho questões mais práticas, né? E trazer à consciência alguns problemas práticos também que se tem ao buscar esse texto. A gente tem lá o Velho Testamento, basicamente são 2 códex, são 3, né? Mas os principais é o Alepo e o Leningrado. O Leningrado geralmente é usado para preencher as lacunas do Alepo. Existem obviamente que sempre vai ter uma interferência de alguém, os massuretas, porque o Velho Testamento foi escrito em hebraico e ele só tinha consoantes. As vogais foram colocadas depois. Então algum tipo de carga interpretativa aí, essas vogais massuréticas, na verdade, depois de Cristo foram desenvolvidas. Elas não existiam lá no original. O original só tinha consoante. Então alguma carga interpretativa dos massuretas você vai ter ali no Velho Testamento. Esse Velho Testamento foi traduzido para o grego. Então assim, na Septuaginta, aqueles 70 sábios também colocaram ali também uma cargazinha interpretativa ali, que pode também trazer alguma diferençazinha nesse conteúdo. Então mais um agravante, vamos dizer assim. O hebraico é uma língua que uma palavra pode significar 5, 6 coisas diferentes. Você tem que fazer um estudo por raiz. Às vezes você tem que buscar a raiz daquela palavra, mais um complicador essa. Então tem, por exemplo, traduções que você vai encontrar uma palavra, outra tradução você vai encontrar outra. Aí também mais uma carga do tradutor que pode interferir. A gente tem Provérbios 8, que a gente vai falar hoje, né? Provérbios 8, que fala que a interpretação clássica messiânica é que ali a sabedoria é uma personificação do Messias, e lá onde fala assim, Yahweh Kanani Bereshit. O Bereshit também é uma personificação do Messias. Kanani eles traduzem por criou.
Então, Yahweh criou o Bereshit. Então, Yahweh criou o Messias. E daí já surge uma heresia que do arianista. Cristo criatura. Como Cristo sendo criado. E a gente sabe, Canani também pode ser traduzido por possuir. Então, algumas traduções uma vai estar criar, outra vai estar possuir. E então, o pior é que os dois lados, né, vão estar disputando, né, a verdade usando as suas Bíblias. Usando o texto. E a gente não está nem entrando naquelas traduções que são totalmente tendenciosas. Tipo NTLH. Não estamos falando nem disso ainda. Não, estamos falando de Velho Testamento ainda, é outra coisa. Por exemplo, o trinitariano pega Elohim para falar que Elohim é plural, então pronto, está aqui a trindade aqui. Outros... só que... Outro vai falar, é o plural majestático. Isso. Então tem interpretações da mesma palavra. Vão pegar o Errad. Errad é o único, então só tem um único Deus. Só que Errad pode ser traduzido como o primeiro. E Cristo é o quê? É o primeiro e o último. Então Cristo é o primeiro, então na Shema já pode estar o Messias ali também. Interpretação diferente. Então aí veja a complicação. Agora a gente chega no Novo Testamento. Não é tão simples quanto se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de responder. Não é assim tão simples. Não é tão simples. A gente vê lá no Novo Testamento Códex Alexandrino, Códex Vaticano, Efraim Recéptos e os Sinaíticos. A gente tem aqui Sinaíticos e Vaticanos. Sinaítico e Vaticano são os mais antigos. Estamos falando de século IV, mais ou menos. Aí temos o Alexandrino e o Efraim Recriptus, século V. Então, 2%. Qual que é o grande problema do Novo Testamento? Aí a gente vai falar de texto crítico e texto recepto. Esses 4 que eu falei são os mais antigos. Só que alguns entendem que os mais antigos são os menos confiáveis. Por que seriam os menos confiáveis? Porque se ele ficou guardado tanto tempo... Gente, o que acontece com uma Bíblia quando você usa muito? Ela rasga, se desgasta. Imagine com o material que eles tinham na época. Bíblia usada, segundo alguns entendem, e eu concordo com esse pensamento, é Bíblia destruída com aquele material daquela época. Ela foi utilizada, foi lida, foi passada de mão em mão. Então, esses antigos, por exemplo, é uma cópia que estava equivocada, está errado, guarda num vaso. Essa é uma visão. Então, os mais antigos seriam os menos confiáveis. E acredite, o que seria o mais confiável? Maior número de manuscritos. É o pensamento do majoritarismo. Então, necessariamente, eles entendem que não é o mais antigo, mas é o que tem maior número de cópias com a mesma escrita. Então, a gente tem no Novo Testamento um problema muito sério com variantes textuais. Variantes textuais aonde? Variantes textuais nas cópias. Nas próprias cópias tem variantes textuais e dificuldade de saber qual que é qual. E o texto crítico faz o quê? Não gosto do texto crítico porque é o texto que suprime. Geralmente escolhe a frase mais curta. Falamos já disso em texto passado, como a joanina é toda ela abstraída, várias e várias palavras, tem milhares de diferenças do texto crítico e do texto receptos, que é um texto mais grande, é mais longo, é mais ou menos assim. Mais truncado, mais longo, porque é mais ou menos assim. O texto receptos é um texto que meio que coloca quase tudo que tem nas cópias à disposição, então é um texto mais completo. Gosto porque fica ao seu critério. A interpretação. Né? Agora, se você suprime, como é que você vai... Você tira o poder de escolha do leitor. Do leitor, exatamente. Você tira a opção do leitor. O leitor não vai nem saber se tem. Por quê? Foi suprimido. Porque você já escolheu por ele. Você optou por ele. O texto crítico escolhe por você. Aquilo que, em tese, estaria no original ou não. Mais uma carga interpretativa em cima. Agora, só trouxe problema. Nós só vamos trazer a solução desse problema na quinta-feira. Vou trazer mais uma questão prática. Agora, para como estudar, como compor o seu shiur. É preciso compor um ferramental analítico para entender isso. A gente precisa disso. Vamos lá. A gente tem um shiur semanal. Shiur é um estudo semanal que vem aqui, vem prontinho para a gente. Né? Uma paraxá é o seguinte, é bom estudar a Bíblia por porções. A paraxá significa porções. Pegamos textos... Eu prefiro textos longos, contextualizados, capítulos, livros inteiros, que falam sobre o mesmo assunto, fazemos um comparativo, fazemos uma porção. Não gosto de um versículozinho aqui, tira toda a ideia dele. Um versículozinho num livro, um versículozinho no outro, não. Tem que pegar capítulos que falam sobre o mesmo assunto. Vou fazer um exercício disso dar um textinho isolado. Isso, então assim, essa é a recomendação. Mas agora, isso soluciona todo aquele problema que foi levantado? Não, a solução só vai vir na quinta-feira.
E continuando ainda sobre esse assunto da palavra, né, nós vamos ver agora um exemplo de João 5,39, que é um texto que o autor traz na linha da lição. E na minha versão diz assim, João 5,39: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E eu confesso a vocês que faz pouco tempo, né, alguns anos só, que realmente eu fui me atentar à verdadeira interpretação desse texto, porque ele é muitas vezes utilizado assim, ó, viu? Você deve examinar a Escritura, porque são elas que testificam de Cristo. É essa a interpretação correta? Convite, né? Vamos olhar o capítulo 5 inteiro. No capítulo 5 nós temos a cura de um paralítico. Lembra muito uma passagem que não é a mesma situação, mas lembra muito uma passagem de Lucas 6, em que a gente tem a cura do homem da mão ressequida, né? Os fariseus faziam muitas armadilhas para Jesus, de criar uma situação em que se Jesus agisse de um modo ele seria julgado, se ele agisse de outro ele seria julgado. E a gente encontra na passagem de João capítulo 5 uma situação em que Jesus cura um homem que estava à beira do tanque, que era paralítico e que não conseguia alguém que o colocasse no tanque. Jesus o cura, Jesus manda que esse homem pegue o seu leito e que ele ande. Segue a história e os judeus eles ficam violentíssimos contra Jesus, procuram matá-lo porque eles inquirem esse homem que estava carregando a sua cama num dia de sábado, que havia sido curado num dia de sábado. Ele fala depois que Jesus foi quem o curou. E aí os fariseus agora intentam matar a Jesus. Os fariseus eram os estudiosos da palavra. Esses que estudam a palavra, julgando encontrar nela a vida eterna e é ela mesma que testifica de mim, era Jesus falando aos fariseus que faziam isso. Então, vamos começar a olhar por aí. E aí nós temos aqui Jesus explicando todo o seu ministério, todo o seu propósito. Ele fala que a autoridade dele vem de Deus, que ele é o Filho do Homem, ele se apresenta como o Filho de Deus, ele se apresenta como o Messias. E a gente vai seguindo aqui, e aí, de repente, a gente chega para a figura de Moisés, o escritor da Torá, aquele que escreveu. E Jesus fala para os discípulos o seguinte, que eles aceitam, eles estudam Moisés, eles estudam e investigam a palavra, mas eles não estão vendo a palavra encarnada ali, eles não estão vendo o Messias ali. Então, se estuda, fica em divagações teóricas sobre é lícito fazer isso ao sábado, é lícito fazer aquilo ao sábado. Vamos fazer uma analogia agora. É lícito fazer isso na igreja? É lícito não fazer aquilo na igreja? É lícito fazer isso no sábado? É ilícito fazer isso no sábado hoje? Isso agrada a Deus? Isso não agrada a Deus? Isso é pecado? Isso não é pecado? Fazer aquilo é pecado? Fica num monte de divagação teórica sobre a Escritura e não percebe o aspecto central da Escritura, que não é aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu não posso fazer, mas que é a mensagem de um Salvador. Segue lá falando que, olha só, eu porém, versículo 33, desculpa. Mandastes mensageiro a João, e ele deu testemunho da verdade. Então, João, alguém que era respeitado, mas perseguido também, testemunhou que Jesus era verdade. Eu porém, não aceito testemunho humano. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejais salvos. Não é o testemunho de João Batista que torna Jesus o Messias. Ele era a lâmpada que ardia e iluminava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Vocês se alegraram com João Batista. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João Batista, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham ao meu respeito de que o Pai me enviou. Ou seja, ao invés de olhar para o testemunho de João Batista, ao invés de ficar olhando para a divagação sobre o que é lícito, é lícito curar no sábado, não é lícito curar no sábado, olha para as obras de Cristo, olha para a luz do mundo que está andando entre vocês. Para de olhar para uma lampadinha, olha para o verbo encarnado. Verso 36, mas eu tendo maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas eu faço, testemunho ao meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, este mesmo é quem tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Ou seja, vocês não acreditam em mim. Não adianta você estudar a Bíblia e não acreditar em Cristo. E aí vem o 39, né?
Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Isso. E são elas mesmas que testificam de mim. Aí vem o 40. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus está dando uma bronca nos fariseus. Porque os fariseus estudavam a Bíblia de forma equivocada. Estudavam a Bíblia para confirmar opiniões que eles já tinham, preconceitos que eles já tinham, posições que eles já tinham. Eles usavam a Bíblia para condenar esse, para condenar aquele, para falar que esse era errado, que aquele era errado. Eles não usaram a Bíblia para encontrar o Messias. E o Messias se manifestou, o Verbo se fez carne, o Verbo habitou entre nós, a palavra andou entre eles e eles estavam perdidos numa interpretação da Bíblia. Então, interpretações equivocadas da Bíblia, divagações teóricas sem sentido, podem nos afastar do Evangelho. É aquilo que eu falei na lição passada. Às vezes, ficar procurando chifre em cabeça de cavalo é um convite para você cair da graça. Porque enquanto você procura chifre em cabeça de cavalo, você se afasta da mensagem do Evangelho. Crê no Senhor Jesus somente, será salvo tu e tua casa. Avancemos então agora para a terça-feira, vida de oração. Na linha da lição, acho que o autor trouxe de forma bastante completa, né, sobre o que é uma vida de oração. Não é em busca de bens, não é em busca de nada que alimente o seu ego ou o seu individualismo, né? Mas o que nós queremos aqui só explorar agora nas entrelinhas é assim, como nós podemos fazer uma caricatura de Cristo, assim nós podemos fazer caricatura de orações, né? Dos textos, como vocês viram, a gente pode pegar esse texto e dar uma caricatura como se fosse uma dica de Jesus, na verdade era uma bronca de Jesus para os fariseus. E agora nós vamos só explorar uma entrelinhas aqui sobre uma caricatura feita da própria oração básica que todo cristão tem de como oração fundamental, que é a oração do Pai Nosso, né, Ricardo? Isso, primeiro é o seguinte, primeiro eu vou buscar no judaísmo coisas que se encaixam perfeitamente com aquilo que a gente acredita, para depois fazer uma comparação de uma oração típica da oração diária normal do judaísmo e o Pai Nosso. A nossa oração modelo, como eles falam. Isso. Agora, primeiro é o seguinte, oração vem do verbo itpalel, né? Orar, é verbo, né? O substantivo tefilar, oração. Tem 3 grupos, tem a shacharit, que é a da manhã, a mikha, a oração da tarde, e a arvit, do anoitecer. A gente tem exemplos na Bíblia de que os judeus oravam 3 vezes por dia. É uma prática tranquilamente compatível, agradável. A gente tem Daniel, como já falei, Davi. Não é regra de fé para salvação. Não também. É regra de fé para salvação. Nenhuma doutrina. Não vamos fazer que nem os fariseus, né? Não, mas é um costume. Orarás 3 vezes ao dia. Não, mas é um costume perfeitamente saudável. E uma interpretação rabínica muito interessante é a questão dos degraus. Eles associam Jacó com a oração, aquele sonho de Jacó da escada, né, com a questão da oração. Não vou nem discutir se é uma interpretação aceitável ou não, acredito que é aceitável, mas vamos lá. Primeiro eles falam no primeiro degrau da oração, né, que ganha o nome da oração, que seria o tefla, ele derivaria de um verbo palel, então a raiz em palel, que significa julgar. Então o primeiro degrau da oração seria um se autoavaliar, é o auto-julgamento. Então quando você... Primeiro degrauzinho do falar com Deus seria uma autocrítica. Aí o segundo degrau, o avodá, que significa serviço, né? E tem aquela passagem que nós devemos servir a Deus com o coração. E nesse servir a Deus com o coração, nós teríamos que fazer o que nesse segundo grau? Nós temos o Etzer Hará, que é a tendência para o mal, e Etzer Hatov, tendência para o bem. Já fiz a autocrítica lá, agora vou procurar fazer o quê? Anular a tendência para o mal nessa oração. Isso seria o segundo degrau. Agora, no terceiro e mais alto, Tovel, que significa ligar e juntar. Nesse terceiro degrau, a oração é única e exclusivamente com o intuito de se ligar a Cristo, se ligar a Yahweh, se ligar ao Criador. Não teria nenhuma outra intenção de pedir nada, é só por uma necessidade de ligação, de conexão. Agora a Amidah, que é a oração diária típica, ela tem 18 bênçãos. Eu vou fazer um paralelo com essas bênçãos com o Pai Nosso.
E antes de eu fazer esse paralelo, eu vou falar das condições que tem para se fazer a Amidah. Se impõe inclusive isso. Primeiro, ela tem que ser em pé. Você tem que estar na posição voltada para o templo. A posição de servo, que seria olhar para baixo. As roupas tem que estar com roupa limpa e o cabelo coberto. O lugar tem que ser ideal, com uma distância de 2 metros para o outro. Tem que haver um controle de voz. Daí você curva-se, quando está próximo do final, curva-se com os joelhos, no início e no final. Daí ao final dá 3 passos para trás, gira com a cabeça da direita para a esquerda, aí se deita completamente. Essas seriam as condições. Algo que a gente... Ritual. Totalmente ritual. Vai lembrar também que a gente estava discutindo, né, que é uma coisa bastante contemporânea, né? Depois de Cristo parece que foi composta todo esse ritualismo. Agora vamos à comparação da Amidah. Eu não vou citar, né, porque na verdade é uma reza, ela tem palavras específicas, né, ela é repetida. Eu vou simplesmente na primeira bênção é o Avot, questão dos ancestrais. É uma fala com relação aos ancestrais. Note Pai Nosso. Você coloca Yahweh como pai, como um ancestral maior, como o primeiro ancestral. Então, na primeira porção, você louva os ancestrais. No caso, louvando a Deus, o primeiro patriarca. Daí, uma Gevurot, a questão dos poderes, você enaltecer os poderes. Nós temos lá no Pai Nosso, que estás no céu. Aí, na terceira, uma Kedushat, que é a santidade, Kedushat Hashem. É a santidade do nome. Nós temos lá no Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Aí a 4, é a Binar, entendimento e compreensão. Nós temos no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Em Gênesis 14, 18, o pão e o vinho é tratado como um pressuposto, como se fosse uma introdução para a bênção que Melquisedeque daria a Abraão. A gente tem no Salmo 104,15, o pão que revigora o coração do homem. Yahweh é o pão que revigora o coração do homem. Então é o sustento físico, mas também é o sustento espiritual. Então essa parte também seria uma biná, porque o sustento espiritual é aonde? Na verdade é na cabeça e no coração. Aí quinto, a techuvá. Aí quinto, sexto, techuvá, selihá, que é o perdão, e a geluhá, que é a redenção. Veja bem, techuvá, arrependimento e retorno. Olha só, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A gente tem aqui o 5 e o 6. E na redenção, não nos deixe cair em tentação. O 8º é o refuar, que é a cura. Livrai-nos de todo o mal. E no final, ter o poder e a glória para sempre, a gente volta para uma Gevarot, a gente volta para uma 3. Então, para 3, a gente tem aqui 8 elementos da Amidah que são identificáveis quase que num paralelo perfeito no Pai Nosso. Aí começa pontos que são... Ela não para no 8º verso. Não, continua. Até agora a oração está bem bonita. Até agora está tudo beleza. Agora, aí no Birkat Hashanim, a gente tem aqui um pedido de bênçãos sobre o fruto, pedido de prosperidade. Aí no 10, vou seguir sem dizer os nomes hebraicos para economizar tempo. A questão da diáspora, se pede que os judeus voltem para Jerusalém, a Jerusalém literal. Depois aqui 12, o 12 é o mais complicado de todos, pede para que Deus destrua os hereges. Inclusive os cristãos nesse caso. Muitos consideram a gente como hereges, né? Muitos judeus. Aí 14, reconstruir Jerusalém. Aí 15, trazer a descendência de Davi, ou seja, trazer o Messias, só que o Messias já veio. Entendemos nós, eles não entendem, então eles oram ainda hoje para que o Messias venha. Aí tefilá, que é a oração, daí começa, pede a aceitação da oração, pede misericórdia, vodá, serviço, pede para restaurar o serviço do templo. Só que o Messias já veio. Não tem mais cordeiro para sacrificar. Aí 18, ação de graças, né, agradecimento pela vida, pela alma, etc. E daí shalom, possessão da paz. Vocês verem, né, como depende muito da interpretação cultural desse povo para você ter a oração que eles praticam. Para eles o Messias já veio. Não veio. Para nós ele já veio. Avançando agora nos minutinhos que nos resta aqui, quarta-feira, vida sábia. O que nós queremos aqui discutir nesse tema da vida sábia
novamente, sem descartar tudo que a linha da lição traz, nós vamos trazer aqui novamente as entrelinhas, é que sempre há um paralelo sobre sabedoria e inteligência, né? Nós sempre vimos assim que a sabedoria vem de Deus, a inteligência vem da ciência. E muitos até criticam, né? Porque falam assim que a ciência é superior à sabedoria, que geralmente está ligada à questão religiosa. Ou faz o contrário, fulano é inteligente, mas não é sábio. Não é sábio. O que nós queremos discutir aqui, na verdade, é que a fonte da sabedoria, a fonte da inteligência é a mesma, Ricardo? Exatamente. A gente vem lá, vamos em Provérbios 8. Não clama porventura sabedoria e inteligência, não dá a sua voz? Veja bem aqui que já está falando dos dois, sabedoria e inteligência, colocando como... E aqui no Provérbios 8, a gente trabalha essa noção de sabedoria e também a noção de inteligência como uma personificação de alguém. Exato, isso que é importante. Personificação do Messias. Não é algo pura e simplesmente assim... um atributo. Não é. É uma questão muito maior. O Messias, como sendo Logos, veja bem que ele é o agente criador, toda a ciência. Dizer que a palavra, o Homer, vai Homer, Elohim, Yerior. Mas então o Messias é essa palavra. Que o haja luz, na verdade, é uma atuação messiânica, porque ele detém toda a sabedoria, ele detém toda a inteligência. E para se ter acesso a toda essa sabedoria, para se ter acesso a toda essa inteligência, nós buscamos onde? Nós buscamos no Messias. Eu vi já uma vez, me mandaram um vídeo uma vez, e nesse vídeo muito tendencioso, se colocava mais ou menos assim: a ciência levou o homem à lua, a ciência levou a evolução disso, a evolução daquilo, construção de prédios, construção disso, construção não sei o que, construção não sei o que. E daí, e a religião? O que a religião levou? A religião... Guerras e discriminação. Obscurantismo. E isso, exatamente. A ciência levou o homem à lua, a religião levou a peste negra. Levou o homem ao inferno. Isso, mais ou menos assim. Agora, veja bem, Isaac Newton, a base da física moderna, prática, vamos dizer assim, é newtoniana. Os prédios que estão aí não são com base em 4 dimensões, na teoria da relatividade quântica, na física quântica. Quem explicou nosso mundo material foi Newton. Seria muito complicado fazer esse tipo de coisa. E Newton era um cristão fervoroso. Newton estudava as profecias de Daniel. Newton estudou quem eram os 10 chifres, quem era o chifre pequeno, tudo isso. Então veja bem, a inteligência, não é que a inteligência só é dada para cristão, não. A inteligência também é dada. Cristo é a fonte dessa inteligência e o ateu também recebe o amor e recebe essa dádiva de Cristo. Toda virtude vem de Deus. Toda virtude vem de Deus. Ele é a cabeça de toda a potestade, de todas as autoridades. Ocorre que, se a pessoa opta por utilizar aquilo para um fim maligno, ou se a pessoa, ela mesmo tendo recebido esse dom de Deus, nega a Deus, Deus não vai retirar isso dela. Esse é que é o ponto. Mas com a parábola dos talentos, ela vai ser responsabilizada pelo talento que desperdiçou. Exatamente. Essa vida sábia é uma vida próxima do Messias. O cristão, a santificação, um efeito colateral disso é um crescimento intelectual. É feita aquela distinção, né, de que a inteligência, a memória, na verdade seriam as ferramentas, e a sabedoria seria o saber usar dessas ferramentas. Mas existe uma questão maior aí também, porque a sabedoria não se presta apenas à construção de prédios, de foguetes. A sabedoria também se presta a algo maior, que é a salvação sua e, obviamente, sua casa, a humanidade como um todo. Legal. E nos últimos segundinhos que nós temos aqui, nós chegamos na quinta-feira, o Espírito Santo. A conclusão do pensamento do Ricardo. É agora que nós vamos dar então, né? Ou seja, nós temos lá então novamente o conteúdo da mensagem de Deus. Nós trabalhamos aqui como chega às nossas mãos, os desafios que nós temos aqui. Nós vimos aqui como nós podemos interpretar isso usando todo o nosso ego, usando talvez o ego de outra pessoa que interpretou para nós, né, com a nossa preguiça intelectual muitas vezes. A questão é como que nós podemos agora então construir esse conteúdo da mensagem, da palavra de Deus que saiu da boca de Deus e que agora na verdade vai passar por esse processo de construção que a gente já desenvolveu aqui e vai se tornar algo individual para nós.
Primeira questão prática. Gente, vocês não têm grife de Bíblia, a gente já fala isso. Peguem um número muito grande de traduções diferentes, de traduções diferentes de Bíblia. A recomendação é a seguinte: pegue uma com base no, primeira coisa, pegue uma com base no texto Receptus. Então pega uma Almeida, se você tem a opção do inglês, uma King James Bible. A King James brasileira ela não é nem tanto meio NVI. ela é mas busque uma com e use outras também. Busque em Bíblias com equivalência dinâmica, que é aquela que pega as expressões idiomáticas da época e tenta traduzir, mas saiba que essas traduções também podem ter uma carga interpretativa ali. E pegue uma com equivalência formal e busque dicionários para você trabalhar com esses conceitos fechados. Equivalência formal é aquela que é palavra por palavra, muitas vezes não faz sentido. Não faz sentido porque expressões idiomáticas traduzidas por palavra fica estranha. Por exemplo, esfriar a cabeça. Daqui sei lá quantos anos vamos pensar que é colocar gelo na cabeça. Coloque gelo sobre sua cabeça. Mas amontoe brasas na cabeça do seu inimigo. Essa é a primeira coisa. Agora vamos lá. Isso, porque com todo esse ferramental aí, será que eu consigo? Então? Não consegue. Tá. Não consegue. Agora vamos lá. O logos, em grego, é a palavra dita. A palavra dita, ela sai da boca de Deus. O profeta inspira. Isso. O Navi, José, Ben Elohim, ele inspira. Pode trazer revelações, profecias clássicas, profecias apocalípticas, né? Que é a clássica que se cumpre no tempo do profeta, Apocalipse depois. Tá. E ele produz um texto. Esse texto é Rumash. Só que nós não ficamos por aí. Pronto, produzir um texto, o texto tem todos aqueles problemas que falamos. Agora, o conteúdo desse texto, aquele que saiu da boca de Deus, ele pode vir até você ainda. Como? A gente viu isso no trimestre passado com Deus não morreu. Lógico. Deus ainda está vivo. Deus não morreu, ele ainda está vivo. O conteúdo da Torá, antes de Cristo, estava disponível aos gentios na natureza. E estava disponível num texto escrito aos judeus, que ao longo do tempo acabaram com suas interpretações, chegando na época de Cristo, se afastando tanto que o Messias estava na frente deles e eles não viam o Messias e estão esperando o Messias até hoje, em função dessas interpretações. Ocorre que o que faltou? Faltou o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que vai iluminar o leitor do texto crístico, do texto escrito lá, Rumash, para que ele consiga abstrair aquele conteúdo verdadeiro. Então, veja bem, o monopólio da verdade bíblica não está na mão de instituição nenhuma. Está na mão do cristão fiel, sincero, que clama o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo faz o quê? Pega aquele conteúdo e coloca na sua mente. A Torá fica na mente. Não para por aí, porque ao Torá ficar na mente, ele vai criar um conflito com a Torá da carne. Pode fazer o quê? Você pode fazer concessões com a Torá da carne e aquela Torá da mente virar uma caricatura. Não faça essas concessões. Você tem, na verdade, aqui anular a Torá da carne. E quem é que vai te ajudar? O apóstolo Paulo utilizou de linguagem: o Espírito de Cristo. Aquela construção sincera, verdadeira do caráter de Cristo, que você tenta mudar o seu caráter e não mudar o dele ao seu. Não, você tem que mudar o seu ao dele. Isso é o Espírito de Cristo. E daí a partir daí você escreve isso no seu coração, e daí você tem a rema. Rema é a palavra falada no presente. Em situações da sua vida você vai ter a palavra sendo falada naquele momento para você. E esse é o processo. O Espírito Santo atua como um filtro, né? Ele pega a mensagem original, o conteúdo original de Deus e traz até o seu coração, eliminando todos esses ruídos de interpretações e de versões. Quantas vezes você não vai, às vezes, ouvir um sermão e, às vezes, o pregador nem falou aquilo, mas você entendeu e você fala: Senhor. E dessa mensagem do Ricardo, eu acho lindo a gente ficar com a ideia de que a gente pode ter o conhecimento teórico, a gente pode ter todas as versões de Bíblia, a gente pode ter a capacidade intelectual, a gente pode ter todas as ferramentas de hermenêutica, de interpretação textual do mundo. Se a gente estudar a Bíblia sem humildade, sem um coração contrito e sem a unção do Espírito Santo, a gente não entra em contato com a verdade. Encerramos aqui esse vídeo. Fica um abraço para você. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se gostou do conteúdo até aqui, teve a paciência de nos assistir aqui quase uma hora, se passar de uma hora,
deixe o seu joinha, deixe seus comentários, leia os comentários de outros irmãos que têm comentado e adicionado algumas coisas aqui, criticado, elogiado ou acrescentado, que vocês possam se interagir aí nesse canal que nós abrimos aqui para vocês e que todas essas mensagens sejam uma bênção na sua vida como tem sido na nossa. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.